Imagina o Homem-Aranha simplesmente não podendo interagir com os personagens mais importantes da Marvel. Pois é, a Sony acabou de tomar uma decisão que pode mudar completamente o futuro do herói no cinema. E quando você descobrir qual personagem é esse, você vai entender por que os fãs estão surtando. Fala galera, como é que vocês estão? Se você está esperando o Homem-Aranha Brand New Day ou um novo dia na tradução, esse vídeo pode mudar totalmente a sua expectativa, porque saiu uma informação pesada no site oficial, tá galera? A Sony teria proibido o Peter Parker de Tom Holland de interagir com personagens gigantes do universo Marvel. E não é qualquer personagem. É o tipo de decisão que pode limitar a história, afetar o futuro do MCU e até frustrar muitos e muitos fãs. Eu fiquei frustrado de saber disso, galera, de verdade. Hoje eu vou te explicar o que exatamente aconteceu, por que a Sony fez isso e o pior, como isso pode impactar o novo filme. Fica até o final porque tem uma teoria que faz tudo isso ficar ainda mais preocupante. Então galera, bora direto pro ponto, beleza? Segundo a notícia, existe uma restrição forte envolvendo o Homem-Aranha dentro do MCU. Mesmo sendo interpretado pelo Tom Holland e aparecendo em filmes da Marvel Studios, o personagem ainda pertence à Sony. E isso gera um problema gigante. A Sony controla o que pode ou não pode acontecer com o Homem-Aranha. E agora vem a bom. Eles teriam proibido o personagem de interagir diretamente com um grande herói do universo Marvel. Isso pode parecer detalhe, mas não é. E agora eu vou explicar o porquê que isso é um puto de um problema, galera. É muito problema. Porque o Homem-Aranha, historicamente, é um dos heróis que mais interage com outros personagens. Os Vingadores, heróis urbanos, até figuras importantes como mentores, galera. E cortar isso, mano, de verdade, muda completamente o jogo, a personalidade do Aranha em si, né, que é todo amigão ali, pá, tal. Agora pensa comigo, depois dos eventos do No Way Home, ou Sem Volta Pra Casa, o Peter Parker ficou completamente sozinho, sem amigos, praticamente irreconhecível, né? Todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha, mas ninguém sabe quem é o Peter Parker. Sem o apoio dos Vingadores, sem a identidade reconhecida, como eu já falei. Ou seja, esse seria o momento perfeito para ele se reconectar com alguém importante. Mas com essa proibição, a história pode ficar isolada demais, galera. Pura depressão, de verdade. E isso é perigoso por dois motivos. Limita o crescimento do personagem, que tá zerado praticamente, porque ninguém sabe quem é ele. Só ele sabe quem é todo mundo. O Homem-Aranha evoluiu através das conexões, sem isso o filme pode literalmente parecer menor. 2. Afasta o MCU. Se ele não interage com os personagens importantes, ele começa a parecer desconectado do universo Marvel. E isso já aconteceu antes, com outros filmes da Sony, tá? Então já tô falando que isso aí não é a primeira vez que isso rola, eles sabem o que pode acontecer, mesmo assim eles querem fazer. Agora, por que a Sony tá fazendo isso, galera? Por que ela fez isso? Agora vem a parte mais polêmica desse vídeo. Por que a Sony faria isso, galera? Existem algumas possibilidades. Controle total da marca, no caso Homem-Aranha. A Sony quer manter o Homem-Aranha mais dela, né? Do que da Marvel. Ou seja, menos dependência do MCU. Também a Sony já queria construir um universo deles próprio. A Sony já tentou criar um universo próprio com vilões, personagens derivados. Não fez sentido, eles querem um Homem-Aranha mais isolado para encaixar nesse projeto deles, que tá parado, ó, tem um tempo. E agora as questões de contrato, galera, né, que até impede de ter um encontro com o Rei do Crime, inclusive. Se você não viu esse vídeo, tá passando os casos aqui agora, dá uma olhadinha lá depois. Vai ter na tela final também pra você. E esse é o ponto mais realista da coisa, né? Fora do universo dos filmes, os acordos entre a Sony e a Marvel são cheios de regras. E pode existir uma cláusula de limitação. Quem pode aparecer ou como os personagens interagem. Agora a minha teoria mais, cara, a teoria mais preocupante que eu formulei, né, pensei assim, mano, segura essa, rapaziada. Se isso for só o começo, existe uma teoria entre os fãs, a Sony pode estar literalmente preparando o Homem-Aranha para sair do MCU aos poucos. O que pensa, gente? Menos interação com os heróis da Marvel, histórias mais isoladas, foco em personagens próprios. Isso pode indicar uma separação futura. E se isso acontecer, a gente pode perder crossovers épicos, como Rei do Crime, Homem-Aranha, né? Esse é só um deles, que é muito top.
participação entre outros heróis e até eventos gigantes envolvendo o Homem-Aranha. Seria praticamente um reboot disfarçado aí, né? Eles querem rebootar o Homem-Aranha praticamente. Galera, tá pesado, né? Mas eu quero saber de você. Você acha que a Sony tá certa em fazer isso? Ou isso pode estragar o futuro do Homem-Aranha? Comenta aqui abaixo porque eu vou ler tudo. E se você curte esse tipo de conteúdo, com teorias, notícias e bastidores da Marvel e Sony Pictures, já se inscreve no canal porque vem muita coisa sobre Brand New Day por aí. No final das contas, galera, isso pode ser uma decisão estratégica ou o começo de uma mudança muito maior. O Homem-Aranha sempre foi sobre conexão, e tirar isso dele, sinceramente, guys, pode mudar tudo. Mas me diz, isso é um erro ou parte de um plano maior? A gente descobre junto nos próximos capítulos.